Tem algo muito poderoso na forma como alguns filmes conseguem impactar o espectador de uma forma muito pessoal, por causa das vivências, por causa das nossas opiniões, das coisas que a gente leva pra dentro da sala de cinema quando a gente vai assistir. Eu acho que pra mim esse foi muito o caso de Hora do Recreio, o documentário da Lúcia Murat, que traz umas reflexões sobre várias questões, várias pautas importantes sob o olhar dos alunos do ensino público. E eu digo isso porque eu sou um sobrevivente do ensino público. Eu digo que eu sou um sobrevivente porque não é fácil estar ali no dia a dia do ensino público. E quando eu fui assistir ao filme, quando eu fui assistir A Hora do Recreio, eu acabei vendo muitas situações ali que eu conheço do dia a dia que eu vivi na escola pública, seja por coisas que eu literalmente, né, diretamente eu vivi, mas por situações que eu estava lado a lado de pessoas que viveram coisas que eu estou vendo ali. Foi um filme que me pegou de surpresa logo nos primeiros minutos, pela crueza que ele aborda temas tão sérios quanto violência contra a mulher, violência de gênero, violência ali dentro de casa, né? Então a gente vê os alunos falando sobre as questões que eles viram, questões que as mães deles passaram ou passam, coisas que eles têm essa, como eu falei, essa vivência, não é simplesmente uma questão de opinião, mas o que eles trazem para dentro da sala de aula, coisas que eles trazem ali para a vida deles. E eu acho que a Lúcia Murat, ela trabalha esse filme com uma honestidade muito bonita, e ela traz isso de uma forma muito interessante e muito necessária, principalmente como eu falei, porque é um filme que não vai chegar apenas para os estudantes, né, da escola pública, vai chegar para todo mundo, e que eu acho que talvez vá faltar para muita gente essa vivência para ter esse clique completo, que não vai enxergar o que a diretora está mostrando de fato, que eu acho que vai ficar muito mais claro, como eu falei, para os alunos, né, pessoas que têm essa vivência de uma forma mais direta. Mas aí tá aí o poder do cinema de poder apresentar essas situações para as pessoas num geral, para o público geral. Basicamente esse documentário ele vai passar, em teoria, por 4 escolas, né, digamos aí quase separado em 4 capítulos, onde ele vai trabalhando algumas questões, como eu falei, pautas específicas dentro do público de cada escola. Então a gente começa por alunos do ensino médio, né, já tem aquela vivência maior, já tem idades maiores, já estão entrando no mercado de trabalho, e eles estão refletindo sobre essa questão da violência, aí daí eles vão abrindo para questões de racismo, para questões de violência de gênero. Então a gente tem, por exemplo, ali um aluno trans falando sobre a própria vivência na escola. São coisas onde eles estão comentando, por exemplo, de como a escola acaba deixando de ser aquele lugar seguro que deveria ser para os alunos, o que eu acho que isso vai se traduzir muito mais na questão da escola pública do que no ensino particular, por exemplo. Logo de cara a gente nota, por exemplo, como os alunos eles estão muito à vontade. A diretora ela permite esse ambiente muito seguro para eles desabafarem, então eles vão trazendo questões muito pessoais, relatos que vão meio que através de vários alunos diferentes, quase que se repetindo. Então a gente tem muita questão, por exemplo, de abuso de drogas, da questão de alunos que vêm da periferia, onde um dos pais ou os dois pais acabaram se envolvendo com o tráfico. Como isso acaba influenciando, batendo ali na vida deles e meio que conduzindo a forma de pensar, né? A forma de lidar com o mundo, ainda mais dentro da escola pública, onde eles têm ali um aparato muito frágil de ajuda, né? Por exemplo, eles falam sobre a questão do trabalho. Eu acho isso muito interessante quando eles comentam como é difícil você lidar com a escola, onde você não pode faltar simplesmente, mas você às vezes está trabalhando, está estudando, e aí o que você faz? Você acaba priorizando trabalhar, porque para trabalhar você vai trazer o dinheiro para dentro de casa, e esse dinheiro, né, é um dinheiro que faz falta, então você acaba ou não indo para a escola, ou indo para a escola cansado, isso vai afetar o seu rendimento, mas você tem que priorizar o trabalho, porque esse dinheiro vai fazer muita falta. O que eu acho que é uma vivência quase que, né, quase não, acho que é muito exclusiva do público da escola pública, né? Das pessoas que precisam recorrer ao ensino público. E a gente nota justamente isso de uma forma muito interessante, até pela condução da diretora, onde ela permite um diálogo muito honesto dos alunos com os próprios professores, gera alguns momentos muito bonitos ali, porque a gente vê os professores quase que atuando como co-diretores da Lúcia Murat, né? Porque ela entra ali como uma pessoa de fora, né? Como uma pessoa ali que ela não é familiar aos alunos. Então os professores eles acabam tendo um papel muito importante na condução do diálogo, que vai deixando os alunos muito abertos para falar de questões incrivelmente pessoais e alguns relatos que são bem dolorosos, como eu falei. Por isso que eu fiquei meio surpreso com essa crueza do documentário logo de cara. O que me leva a notar A Hora do Recreio como um filme que não é apenas, como eu falei, muito honesto, mas ele transborda uma vontade, uma boa vontade da diretora de trazer esses assuntos, trazer
esses debates, sabe, que são muito necessários e muitas vezes eles ficam muito restritos para dentro da escola, né? Quando você traz um filme desse e abre para o público, você permite que o debate chegue e acabe se tornando mais aberto, que eu acho que é muito importante, é muito interessante. Porque ele não está simplesmente tentando entender sobre a escola pública, sobre o ensino público, mas sobre fatores externos que acabam invadindo, né, essa questão e acabam interferindo muito na vida dos alunos. A gente vê como isso se conecta, por exemplo, com o fato da evasão escolar, que eu peguei aqui o dado que em 2023, segundo o IBGE, cerca de 63,7% dos alunos não completam o ensino médio e somam ao todo mais de 9 milhões de pessoas que deixam o ensino. A gente começa o filme pelos alunos do ensino médio e só ali, só naquele pequeno pedacinho, a gente consegue ter uma noção de coisas que são fatores importantes pra gente ter a evasão escolar, que acaba sendo um problema muito grave, mas que a diretora, apesar dela abordar isso, ela não aborda nunca de uma forma direta. O filme não é sobre evasão escolar, ele é sobre outras questões muito importantes na vida dos alunos que às vezes a gente não vai conseguir enxergar. Aqui a gente tem essa informação do IBGE, dos alunos que não terminam estudos. A gente não sabe exatamente o porquê, mas aí a gente vai ver um filme como Hora do Recreio e a gente começa a enxergar ali, ter um raio-x dessas questões de uma forma muito boa, de uma forma muito completa, no sentido de que mesmo quando ela não se aprofunda completamente em um tema, ela consegue trazer um leque de informações, um leque de coisas importantes para serem debatidas através do olhar dos alunos do ensino público. E antes de eu continuar falando de Hora do Recreio, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo, isso vai me ajudar bastante, vai ajudar a impulsionar meu trabalho. Eu tô sempre falando de filmes por aqui, seja de lançamentos no cinema, lançamentos no streaming, algumas coberturas de festivais, como foi o caso da cobertura do É Tudo Verdade, festival de documentários que ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hora do Recreio foi um dos filmes que eu vi no É Tudo Verdade. Mas se você também gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Hora do Recreio, documentário dirigido pela Lúcia Murat e que, olha, bateu forte na minha experiência ali quando eu fui assistir esse filme. Uma obra que me surpreendeu, porque não só eu achei muito interessante, mas porque eu realmente achei que toda a abordagem da Lúcia Murat foi meio que fora da caixa pela minha expectativa. Como eu comentei, é um filme que é dividido, né? A gente tem ali o primeiro núcleo, que é o ensino médio, onde os alunos eles começam partindo ali da violência contra a mulher, e aí eles vão abrindo o leque para outras questões. E aí no segundo núcleo a gente já tem uma outra coisa muito interessante que a gente não tem uma escola. Eles iam filmar, eles não conseguem filmar porque as escolas estão fechadas por causa das ações policiais na periferia, o que faz com que as escolas fechem, né? Por causa de toda a questão da segurança, possibilidade de tiroteio. E aí logo de cara a gente enxerga outras questões, a gente enxerga outros problemas, outros lados do problema, né? A gente vê um pouco mais fundo porque às vezes o problema é a questão da escola é um problema, porque a gente tem todo um contexto social daqueles alunos que se conecta com o contexto dentro da escola, mas, por exemplo, nesse segundo momento do filme, a gente sequer tem uma escola aberta, ou seja, os alunos eles não estão podendo ir para a escola, isso acaba representando todo um outro lado, né, toda uma outra problemática, quando a gente vê ali as pessoas comentando no filme que, para muitas crianças, para muitos pais, uma escola fechada significa que algumas crianças não terão nem como se alimentar, porque a única alimentação que elas fazem no decorrer do dia é dentro da escola. Então a gente tem ali um único momento, talvez, que Hora do Recreio ele foge um pouco da parte mais de uma estrutura mais protocolar, né? Na verdade, a montagem em si é uma montagem muito simples, tanto ali nos três primeiros momentos do filme, né? No primeiro momento da escola do ensino médio, esse segundo, que é onde a gente não tem uma escola propriamente dita, mas a gente tem toda uma entrevista, a gente tem todo ali um esmiuçar de um outro problema, né? De um outro lado do problema. E da terceira escola, que é um ensino fundamental, onde a gente vai ter os alunos falando de racismo. Mas aí a gente vai ter o quarto momento, que é uma quarta escola, onde a gente vai ter ali uma mescla na montagem de uma forma um pouco mais poética, porque a gente vai ter os alunos ali quase que numa aula de arte, porque estão interpretando o livro Clara dos Anjos através ali de uma peça. Novamente a gente vai ter muitos pensamentos sobre racismo, muitas reflexões por parte dos alunos sobre o racismo estrutural e até o racismo no decorrer das épocas, né? Já que eles estão interpretando um livro que é mais antigo, então tem um olhar mais antigo, mas eles estão interpretando sob o viés de hoje, sobre o próprio olhar dos alunos hoje. A gente vai ter muitos debates, muitos questionamentos interessantes
mas aí é o único momento realmente que, em questão de cinematografia, né, em questão de montagem, a gente tem uma montagem que foge um pouco do comum. O que, ao meu ver, acaba tornando o filme um pouco cansativo nesse momento. Esse lado mais poético de Hora do Recreio, por mais que eu ache interessante pra sair do lugar comum, é o único momento que o filme ele acaba se tornando um pouquinho mais cansativo, o que em nenhum momento torna a experiência da obra realmente negativa, realmente uma experiência ruim. Pelo contrário, porque eu acho que em nenhum momento a gente perde esse fator de urgência de Hora do Recreio. A gente tá sempre comentando de algum ponto interessante, a diretora parece que ela tá sempre buscando uma nova forma de abordar aqueles assuntos, seja da forma mais simples e protocolar possível, né, que é sentar os alunos numa mesa e conversar sobre com eles, né, sobre os assuntos pertinentes do debate com eles, até esse momento onde a gente tem uma montagem ali que torna as coisas até meio metalinguísticas dentro do documentário, porque parece que a gente está assistindo a peça que está sendo filmada, ao mesmo tempo que a gente está tendo acesso aos bastidores, onde os alunos eles conversam entre si sobre os temas da peça, eles refletem sobre o que eles estão lendo e sobre o que eles estão reinterpretando ali para a obra, né, para a peça de teatro em si. Mas é um filme que ele brinca bem com a ideia dele. Eu acho que é um filme que ele traz esses pontos de vista de uma forma muito interessante. Acho que justamente porque ele vai trazendo debates e abrindo esses debates como galhos de uma árvore, sabe? E tem aquele primeiro momento, aquela primeira ideia de se a gente conversar com os alunos do ponto de vista deles sobre questões importantes, mas cada coisa dessa vai abrindo todo um outro parâmetro, toda uma outra ideia que pode ser analisada individualmente, que poderia ser mais aprofundada individualmente, mas dentro de uma estrutura de um documentário com o seu tempo limite ali de 1h40, 1h50, a gente vai ter uma abordagem bem interessante da Lúcia Murat sobre esses assuntos, principalmente pela liberdade que ela permite aos alunos no seu decorrer. Então é muito legal, por exemplo, quando a gente vai para essa escola do ensino fundamental, onde a gente vai ter os alunos falando sobre racismo de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito pessoal, oferecendo pontos de vista muito distintos, muito loucos, né? Quando a gente para pra pensar que, às vezes, pra gente, o que eles estão falando é muito óbvio. A gente que é mais velho, a gente que tá aí no mundo, a gente aí que defende uma pauta, conhece uma pauta, a gente enxerga o que aquelas crianças estão falando, mas muitas vezes a gente não para pra pensar o que aquelas crianças estão vivendo, como elas já têm uma visão muito madura sobre algumas questões da vida. E que é uma visão muito madura que a gente vai encontrar na escola pública, porque essas crianças, elas têm um amadurecimento imposto a elas de uma forma muito pesada. Isso vai levar a vários momentos muito emocionantes dos relatos dos alunos, até outros momentos um pouco mais divertidos, onde a gente vê, por exemplo, a excursão de um grupo da escola, onde eles vão lidando ali, né, com professores que vão tocando em momentos históricos, vão explicando esses momentos, vão explicando a importância desses momentos históricos e como isso se conecta com os dias de hoje para essas crianças. Até esses momentos mais lúdicos, mais poéticos, como é todo esse lado da peça de teatro. Tudo isso no final constrói uma obra que ela não é apenas interessante e poderosa, mas ela é muito necessária, ela é muito importante pra gente entender essa questão, pra gente refletir essa questão. Eu acho que como documentário ele funciona muito, porque ele vai ter essa questão da provocação, ao mesmo tempo que ele vai ter esse lado mais sensível, justamente pela forma como a gente acaba entrando em contato com esses testemunhos dos alunos. No final das contas, é um filme que ele me envolveu, como eu falei, ele me pegou num ponto muito pessoal, porque, novamente ressalto, eu vim da escola pública, então muito do que eu vi no filme me remete a memórias, me remete a coisas que eu vi no meu dia a dia. E no final das contas, foi um dos documentários mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Eu acho que novamente, eu ressalto que mesmo com uma montagem mais simples, mesmo com algumas ideias que acabam sendo meio limitadas, até pelas situações ali que a diretora vai encontrando, né? A dificuldade de filmar dentro da escola, por exemplo, já que o órgão público não libera que ela vá fazer o documentário dentro da escola, vá filmar dentro de uma sala de aula. A gente vê que existe esses probleminhas. Mas mesmo com tudo isso, a Lúcia Murat faz um trabalho bizarramente interessante, bizarramente poderoso, e que é aquele filme que, assim, eu quero ver de novo quando eu tiver coragem pra ver de novo, porque é um filme que ele me pega, ele me deixou emocionado, ele me deixou ali, sabe? Eu achei um filme muito forte, o que, claro, não me impede de gostar, pelo contrário, só me faz gostar cada vez mais. Quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. Então, para Hora do Recreio, nota 8. Eu tô cada vez mais entrando nessa onda do documentário, querendo desbravar mais
o estilo documental, e tô encontrando coisas muito interessantes. Hora do Recreio foi um desses documentários que me deixou muito fascinado por causa de tudo como ele é construído, de todos aqueles testemunhos, de como ele se conecta com a minha realidade. E ele me deixou fascinado como outros documentários que não necessariamente precisam se conectar com a minha realidade, né? O caso de Sugar Cane, por exemplo, foi um filme que me deixou impactado e ele não tem muito a ver com o que eu vivi. Outro filme que me deixou fascinado foi o filme Ritas, que fala da Rita Lee, uma das minhas cantoras favoritas. Mas comenta aqui embaixo o que você achou de Hora do Recreio, se você já assistiu, ou a sua expectativa pro filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.